Fala pessoal, hoje na aula de filosofia, sexto ano, nós vamos trabalhar sobre sonhos e realidade. Quero que vocês abram aí o material de vocês na página 14 e 15 da apostila, volume 2, já segundo bimestre, e a gente vai trabalhar hoje a temática sonhos e realidade, trazendo aí para uma conversa, um diálogo voltado para a filosofia, beleza? Então, vamos começar aqui trabalhando sobre essa questão dos sonhos. Eu coloquei duas imagens, né? Imagens que traz essa reflexão, crianças e uma jovem olhando para um espaço e veja que no lado aí direito você vê castelos, nuvens, cavalos, né? Com asas, alados. Então, o que que acontece? Os sonhos, vamos lembrar que você, quando fala assim, o que que você sonhou hoje? Muitas vezes você até esquece o que você sonhou ou lembra parte dos sonhos. Os sonhos, eles não estão restritos apenas ao momento que você vai dormir, tá? Os sonhos, eles podem acontecer na realidade. Quando você, por exemplo, está no trânsito, né, esperando passar um congestionamento, ou quando você está assistindo alguma coisa, uma palestra, uma aula, ou até ouvindo alguém falar, você está imaginando alguma coisa, imaginando que algo vai acontecer de uma determinada forma. Então, os sonhos estão ligados à imaginação, ligados a coisas que nós vimos aí na realidade, coisas que os nossos sentidos percebem e que misturam com ficção, com coisas que existem, mas não daquela maneira. Então, os sonhos, eles estão ligados a tudo isso que envolve o mundo dentro de si, o mundo da nossa cabeça, da nossa imaginação, e muitas vezes acaba que, quando a gente está sonhando, aquilo parece muito real, né? Imagine aí um dia que você sonhou que estava caindo, ou então você estava pulando, ou acontece alguma coisa muito brusca, e aí você, né, faz um movimento e acorda. Então, os sonhos muitas vezes geram essa dúvida se você realmente está vivendo ou não aquilo. No momento do sonho, você está vivendo isso, mas aí, ao acordar, você percebe que a realidade é outra. Então, o que que acontece? Somente percebemos que estávamos sonhando no momento em que o sonho termina. Mas será que ele realmente termina? Então, essa reflexão do sonho e da realidade, a gente vai fazer associação com conteúdos que a gente viu, imaginação, né, com o olhar para o mundo, com os sentidos, de que maneira você vê o mundo, de que maneira você imagina as coisas, você idealiza. Então, é nessa perspectiva que nós vamos conversar na aula de hoje. Tudo bem? Bom, aqui, pessoal, a gente vai ver essa relação dos sonhos com a realidade, né? Então, no slide anterior, eu falei para vocês que o sonhar, né, não se restringe a apenas no momento que tu vai dormir, mas também no dia a dia, na hora que você está acordado, você sonha coisas, imagina como elas vão acontecer. Aqui eu trouxe um esquema que está no final da sua apostila, lá no caderno, na verdade, no caderno de atividades, ele vai resumir aqui essa questão dos sonhos. Como que eles podem acontecer com você no dia a dia. Então, a pessoa, ela deseja realizar um sonho, né? Ele imagina viajar para um determinado lugar, para a praia, né? Conhecer uma cultura, uma culinária, envolvendo a culinária, envolvendo músicas, pessoas e tal. Então, ele deseja. E aí, para que isso se concretize, ele precisa de uma ação, ele precisa planejar, escolher, decidir e também surgir a oportunidade, né, financeira, de momento, também de férias, né, quando ele não está trabalhando. Então, ele vai se perguntar, né, o que que eu quero fazer, por quê, quando, onde, com quem, é possível, é provável, e aí que ele vai realizar. Beleza. Então, os sonhos, eles podem acontecer em momentos diversos. Você está no trânsito, você pode imaginar. Você está numa sala de aula, você pode imaginar. Imaginar, criar um sonho. Ou você pode ter um sonho de viajar para um determinado lugar, conhecer uma pessoa, conhecer, por exemplo, um lugar muito importante que você viu ou que você ouviu num documentário, um cantor, né? Um personagem. Então, os sonhos também estão associados ao real. Mas, o que que acontece? Você sonha e aí muitas vezes a realidade ela não mostra 100% da forma que você sonhou. Por exemplo, essa pessoa que ela desejou, né, a viagem, na hora, no momento que aconteceu essa realização, na realidade, quando aconteceu algum imprevisto, né? Aconteceu algo que desmoronou essa viagem,
por exemplo, ele foi roubado, aconteceu de ele adoecer durante a viagem, alguma coisa, né, não ficou de acordo com o sonho. Então, muitas vezes a realidade ela vai trazer um choque que vai se contrapor com os sonhos. Isso tanto no sentido real, quando você sonha em algo no seu dia a dia, quanto, por exemplo, nos sonhos mesmo, quando você vai dormir. O momento que você acorda é um choque de realidade, mostrando ali para você que tudo que você vivenciou há pouco tempo não passava de uma ficção, não passava de uma criação de coisas na sua cabeça que você acabou acordando. Então, assim, essa associação, né? A gente pode fazer também com a pandemia que a gente está vivenciando. A gente fica imaginando como que será as aulas, né? Como tem muita dúvida, a gente fica quando, né? Como vai ser, de que maneira as aulas vão acontecer, como os professores vão trabalhar, como os alunos vão para a escola. Então, é tudo uma questão de perspectiva, de imaginação. Então, os sonhos estão ligados àquela conversa que a gente teve em relação à imaginação da aula anterior. Tudo bem? Aqui, para ter um olhar filosófico, nós vamos falar desse filósofo que está mostrando aí na imagem para vocês, que é o René Descartes. Nós já falamos sobre ele quando fomos conversar aí sobre imaginação. Ele vai lançar uma pergunta muito desafiadora, que é o seguinte: em 1637, ele vai publicar um livro chamado Discurso do Método. Nesse livro, ele vai questionar aquilo que nós trabalhamos, né, sobre a imaginação. Nesse livro, ele vai falar sobre as verdades adventícias. Essas verdades adventícias são aquelas que, por meio da imaginação, por meio dos nossos sentidos, né, nós conseguimos aí perceber o mundo e criamos verdades, né? Verdades que são condicionadas à nossa forma de ver. Então, ele diz o seguinte: os nossos sentidos, eles tendem a nos enganar, né? Então, ele fala muito de questionar o conhecimento, argumentar a possibilidade do engano. Vai falar que o homem, ele não pode alcançar a verdade pura através apenas dos sentidos, mas da lógica, a partir da razão. Então, ele associa, né, o sonho com a nossa realidade. Ele fala que o ato de sonhar, ele fornece evidências preliminares de que os sentidos que confiamos para distinguir a realidade traz uma ilusão que não deve ser 100% confiável, digamos assim. Então ele vai falar que o que nós vemos, né, o que nós percebemos através dos nossos sentidos é como se fosse visões, né, do nosso cotidiano que parece um grande sonho. E só quando damos conta, quando acordamos, é que damos conta que não passava apenas de imaginação, de ficção. Então, ele vai falar o seguinte: como podemos ter certeza que não estamos sonhando nesse exato momento? Ou seja, como podemos ter certeza se nós não estamos criando coisas no nosso dia a dia a partir da nossa condição social, a partir da nossa forma de ver o mundo? Né? Lembrem que a gente falou muito sobre essa questão da verdade, né? Dessa verdade que para a filosofia muitas vezes é questionável. O que é verdade para um não é verdade para outro, o que é importante para um muitas vezes não é importante para o outro. Então, os sentidos ele acabam trazendo, né, essa reflexão se realmente ele traz aí ou não uma ilusão quanto à realidade. Beleza? Aqui é para a gente associar a arte com o tema macro da nossa unidade, que é olhares diferentes. Então, aqui tem um triângulo que representa muito bem essa relação da arte, né? Que desde a história da humanidade, o homem, através da arte, da música, do poema, da pintura, da dança, ele representa culturas, representa um povo, representa uma voz, né? Um contexto histórico. Então, a arte, veja que é como se fosse uma relação. Lembra do nosso conteúdo da aula anterior? Estabelecer relações. Então, o artista aqui, ele estabelece uma relação com o espectador por meio dessa obra de arte. Então, por meio da obra de arte, que ao criar essa obra de arte, ele teve percepções, pensamentos, sentimentos, sonhos, imaginação. Então, o artista, ele tinha essa visão de mundo, então ele tem todo um contexto, né? Ele vai ter toda uma maneira de expressar, de ver, de imaginar, e vai criar essa obra que pode misturar ficção
com realidade ou apenas algo que não existe para representar um sentimento, um movimento, algo que ele quis criar naquele momento que ele fez a obra e vai transmitir o que ele pensou, o que ele viu, o que ele estava sentindo, né, para o espectador. Então, veja que aí eu tenho um artista que, através de uma obra de arte, chega no espectador. Esse espectador, que vai ter uma relação direta com o artista através da arte, né, da obra, ele vai ter uma perspectiva também. Por quê? Porque ele tem uma forma de ver o mundo muitas vezes diferente do artista, né? Às vezes você olha uma obra de arte de anos atrás e essa obra de arte representa um momento histórico diferente do seu, vai estar retratando formas de se vestir, de comer, de trabalho, né? Culturas. Então você vai ter uma perspectiva, um pensamento, um sentimento em cima dessa obra de arte. Então, pode trazer coisas, sentimentos, inspirações que sejam agradáveis ou não, alegre, triste, clara, confusa. Você pode se sentir, né, inspirado para criar uma outra coisa. Você pode sentir estranheza com a obra de arte. Então, ao longo do tempo, né, de toda a vida, o ser humano ele continua desenvolvendo essa capacidade de criar, de representar por meio da arte a sua forma de ver o mundo. Então, o artista vai ter uma visão, o espectador uma outra visão, que pode, por exemplo, trazer alegria ou não, né, sentimentos diversos. Aí. Aqui, para a gente finalizar a aula de hoje, nós vamos aí para a página 15, na parte de conexões. E aqui a gente vai falar e vai retratar o que eu acabei de falar no slide anterior sobre a relação da arte com o espectador, a relação do artista, arte e espectador, tá bom? Então, vamos observar essa obra aqui, essa obra de um pintor russo chamado Marc Chagall, e ele vai retratar, por meio dessa pintura, uma janela. E aí você está observando aqui comigo que nessa janela ele vai retratar objetos, ele vai retratar animais, né? Um homem, pessoas, né? Na imagem, ele vai retratar prédios, a Torre Eiffel. Você vai observar uma série de coisas nessa pintura. O mais interessante é que essa pintura ela é toda colorida, ela não tem uma única cor, ela não é preto e branco. Você observa cores quentes, né? O amarelo, o verde, o azul. Você observa também as expressões que o rosto dos animais mistura com o rosto humano, flores, né? Uma série de coisas podem ser retiradas dessa obra. Então, aqui observando essa obra, você vai observar melhor aí na sua apostila, tá? Página 15, e você vai responder no seu caderno, justificando, tá? Não é só sim nem não. Você vai justificar a sua resposta. Se sim, justifica, se não, justifique. Você vai responder essas 3 perguntas, vamos ler aqui comigo. Você percebe alguma relação entre essa pintura e os sonhos? Você acha que essa pintura, ela retrata de alguma forma nossos sonhos? Por quê? 2. Os elementos da obra o fazem pensar em quê? Qual a sensação que você, espectador dessa obra, está tendo ao observá-la? Então, de que maneira, como que você se sente? Você se sente feliz, alegre? De que maneira, qual a sensação que ela te traz, né? Quais os sentimentos que tu pode ter ao observar essa obra? E terceira, algum deles o faz lembrar um dos seus próprios sonhos? Alguma vez você sonhou dessa maneira? Imaginou dessa maneira? Alguma coisa dessa forma? Os animais com formas de pessoas, com rosto, as pessoas, movimento, flores, cores, alguma coisa nos seus sonhos te fez lembrar? Essa obra te fez lembrar alguma coisa dos seus próprios sonhos, do teu sonho? Então, é isso que eu quero que você pegue aí na página 15, responda essas perguntas e justifique no seu caderno. A nossa aula termina aqui. Qualquer dúvida, entre em contato comigo. E obrigada a quem chegou até aqui.